Olá pessoal, eu sou Paulo Silvestre, falando diretamente do Red Hat Summit Connect em São Paulo, e comigo está o Gilson Magalhães, por enquanto ainda presidente da Red Hat Brasil, certo Gilson? Mas tem um novo desafio chegando aí, certo? Isso, obrigado pela sua presença aqui conosco. Daqui para frente eu tenho também que olhar a América Latina. A tarefa de Brasil está se encerrando, eu passo o bastão em breve, mas por enquanto ainda tem muito que fazer no Brasil e devo acumular as duas funções. O processo de reposição vai acontecer a partir de agora, mas vai ser um novo desafio, certamente para a minha carreira, para mim, e eu estou bastante energizado e animado com isso. Bom, desse novo desafio que você tem, quais você diria que seriam os desafios que a Red Hat tem na região e também as oportunidades? O que você vai perseguir aí nos próximos anos? Primeiro, o desafio pessoal, que é substituir o Paulo Bonucci, que é uma pessoa que eu admiro bastante, é um ícone no mercado. Isso já é uma tarefa difícil para mim, pessoalmente, mas espero fazer jus e vou fazer o meu melhor para merecer essa confiança que a Red Hat teve em mim. Então, inicialmente, um desafio pessoal de fazer isso acontecer. A segunda coisa é relacionada ao mercado. Eu estou bastante convencido que temos muito ainda espaço, como Red Hat, para ajudar o processo de transformação digital das empresas, a modernização. Eu percebo que a tecnologia da informação está passando por uma transformação importante com AI. E eu acho que a Red Hat ela vai ser um dos grandes players nesse cenário, porque nós temos uma visão estruturada de como fazer uso dessa tecnologia e garantir que a gente não vai simplesmente usar o hype de AI para trazer uma solução muito pontual. Nós olhamos a empresa, a corporação, no médio e longo prazo e, em especial, como lidar com os dados da empresa de forma segura para que esta utilização possa fazer com que a empresa avance de forma sólida. E eu posso certamente ajudar a levar essa mesma mensagem para a América Latina, porque percebo que alguns países já estão bem avançados, querendo soluções dessa natureza, e vai ser um prazer fazer isso nesse âmbito agora. É legal você dizer isso, porque a gente vai completar agora 2 anos aí de inteligência artificial generativa, desde o lançamento do ChatGPT lá no finalzinho de 2022, não? Como que você vê o amadurecimento do mercado, das empresas com relação ao uso dessa tecnologia? Você mencionou, vocês não querem o hype, então vocês querem fazer uma coisa mais estruturada, mais sólida. O primeiro ano da IA generativa foi muito hype mesmo, foi muito deslumbramento, muito medo, muita gente perdida. O segundo ano já está um pouco diferente. Como que você vê o amadurecimento do mercado e das empresas com a adoção dessa tecnologia? A excitação é muito grande. Você imaginar que você pode contar com uma máquina do seu lado, fazendo com que você venda mais, você produza mais e você reduz o seu custo, é muito tentador. Então todo mundo quer isso imediato, mas quer isso de uma maneira mágica. Essa é uma boa palavra, né? Não há mágica. Quem conhece bem tecnologia da informação sabe que tem muito suor, tem muito investimento, tem um trabalho de base que precisa ser feito. E nós estamos aqui exatamente para ajudar a esse tipo de diálogo. O hype é muito legal e ele ajuda em coisas que, para a produtividade dos indivíduos, pode ser, eu diria, medida desde já. Se você tem alguma coisa que te ajuda, com uma planilha eletrônica, faça uma macro para você, algum texto que você possa corrigir e melhorar o texto, fazer mais rapidamente, um resumo de alguma coisa, isso tudo já pode ser computado como ganho de performance, ganho de produtividade. Mas isso não determina o posicionamento de uma empresa para o futuro, se ela vai prevalecer sobre outra ou não. E algumas coisas que pode se imaginar usando AI podem ser realmente divisor de águas. Se uma empresa avança rapidamente em alguma direção que a outra não conseguiu, talvez a distância seja monumental e, uma vez mais, isso possa determinar quem vai sobreviver e quem não. Por isso que existe essa ansiedade. Agora, para conter a ansiedade, é preciso olhar e fazer o dever de casa. Eu tenho comentado a palavra dever de casa como uma coisa super importante a ser entendida por quem quer dar o próximo passo e dar um salto, que é trabalhar os dados. Ninguém está olhando isso de forma
adequada. Há que se trabalhar bastante essas questões associadas a como trouxemos dados e como fizemos o uso de dados dentro das empresas, porque eles estão muito ilhados. É preciso fazer um processo de integração, é preciso conhecer exatamente como a empresa lida com os dados atuais. E o nome do jogo talvez seja a ontologia de dados, que é parar para entender qual é a vinculação de um dado com o outro, como a empresa entende os seus termos e colocar isso de forma disciplinada para a gente poder avançar adequadamente. Uma questão de governança aí também, né? A governança da IA é uma coisa que tem se falado bastante, mas como que você vê isso daí? A governança vem na direção dessa questão da ansiedade que eu comentei. O primeiro momento de uso foi, eu diria, de qualquer forma. Vamos subir um data lake, vamos levar para a cloud, vamos fazer uso de alguma coisa que já está pronta, uma LLM que já é do próprio provedor e trazer alguma coisa rápida para mostrar que a gente tem alguma solução. Isso funciona, pode ser pontualmente interessante, mas isso não é a visão corporativa. Porque os dados que foram levados podem perder a sua representatividade ao longo do tempo, podem estar desintegrados com relação aos dados corporativos, podem estar desconectados com os outros data lakes em outras clouds. Então, a gente começa a ver que você pode ter soluções pontuais, mas elas não são soluções corporativas que precisam de uma governança completamente diferente. E é nesse sentido que a Red Hat procura ter um diálogo com seus clientes para criar uma jornada. E a jornada passa por etapas que precisam ser cumpridas. Caso contrário, você vai ter o hype, mas você não vai ter o efeito. E, diga-se de passagem, você vai ter o custo, porque não é barato treinar, o custo da GPU está cada vez mais alto, então há que se pensar cautelosamente em como fazer uso dos recursos para se ter o resultado esperado. A diferença da IA pessoal para a IA corporativa, isso daí, né? Exatamente. A AI pessoal, a gente se diverte bastante. O ChatGPT-4 que eu uso, o Oracle, é meu amigo. Eu tenho diálogos com ele, eu faço perguntas, ele vai respondendo. Vamos construindo conceitos juntos. Então, é muito legal ter isso, não dá para perder. Mas isso é talvez a primeira experimentação. A questão agora é como isso vai transformar o negócio. Eu vou citar o exemplo, não vou dizer o nome do cliente, mas é bem legal. Um cliente que tem uma frota muito grande de automóveis, caminhões e ônibus, criou para os mecânicos, a partir dos manuais, uma interação rápida para tratar de problemas. Então, chega um problema, o mecânico descreve e o ChatGPT, a solução criada, ela vai orientando o mecânico com relação ao que fazer. E aí sai para o mecânico todas as peças que ele tem que trocar, em que ordem, e todos os SKUs que eles têm que pedir e quanto custa o serviço. Eu te pergunto, se isso se consolida numa empresa e você tem um mecânico do outro lado da rua que não tem isso, qual que você vai? Você pode simplesmente eliminar o outro, não é nem colocar numa concorrência desleal, porque no processo de uso de inteligência você pode sentar com o mecânico, vocês dois juntos, e dialogar com a máquina, e vocês concordam juntos com o orçamento e com o que precisa ser feito no seu carro. A pergunta, volto a dizer, quem não tem isso, em relação a quem tem, não vai estar no mesmo negócio. Então, é preciso considerar, de fato, que a inteligência artificial veio para ficar e ela vai fazer a diferença no médio prazo, se bem aplicada. Agora, o que eu vejo bastante ainda nas empresas são aplicações mais operacionais, né? Eu queria saber, você observa já, e como que você vê no futuro breve, a inteligência artificial efetivamente transformando o negócio, propondo novos modelos de negócio? Você vê isso acontecendo? Eu não só vejo, como eu tenho convicção que a tecnologia atual, que ainda é incipiente, ela é o embrião de uma nova civilização. Nós vamos mudar muito o planeta com AI. Estamos só no comecinho, demonstrando o potencial, mas eu não tenho dúvida que a gente vai transformar todos os negócios, não só um, todos os negócios, na direção de incluir isso e fazer com que isso seja o diferencial da empresa ou a nova oferta da empresa. Então, é preciso ter muita atenção a essa tecnologia, porque ela não é de
baixo impacto, ela é de altíssimo impacto e ela vai crescer progressivamente trazendo novos insumos. Agora, se você me perguntar como isso vai acontecer, em que indústria e que projeto vai trazer essa diferença no primeiro momento ou que vai criar até um novo ambiente de negócios, eu não sei. Se eu soubesse, eu estaria investindo nessa, porque aí está realmente o caminho do sucesso do médio prazo. Mas são coisas que estão sendo descobertas. É como a gente, no começo da internet, a gente não tinha ideia que a gente ia usar um celular para falar. Ou até o mesmo início dos smartphones, né? Então, acho que nem o Steve Jobs tinha noção de onde chegaria isso. Chegaria. Então, é nesse sentido. A gente está num ponto de olhar essa tecnologia, perceber o seu potencial, mas a gente não tem ideia ainda do que virá. É o que eu brinco. Se alguém tiver esta ideia e eu perceber que é uma ideia, eu vou investir. De fato, o que vai prevalecer no planeta em breve. É pena que a gente não tem essa informação, né? Eu adoraria saber o que o Google ia virar e comprar umas ações lá no IPO dele. Exatamente. Qual é a próxima agora? Que vai ter exatamente essa mesma tendência. Mas a minha impressão é que chegamos num ponto de uso do silício energizado, aí, que é a base desse negócio, é simples, né? Você joga, mas a complexidade dos algoritmos nos leva a uma coisa absolutamente irreversível. E o curioso, não dá para parar, porque isso vai ser um processo até de definição geopolítica, então não tem como parar isso e a gente precisa simplesmente entender nas empresas como fazer melhor uso e como se posicionar em relação a essa tecnologia. Agora, Gilson, alguns desenvolvedores, os grandes nomes aí, a própria OpenAI, enfim, eles continuam, o que faz parte do negócio, evidentemente, botando pilha nisso daí. Não? Ainda eles vendem pelo hype. E eles estão falando, vamos chegar à inteligência artificial geral. E é uma corrida um tanto desenfreada aí para ver entre esses players aí, quem que chega na frente. Você acha que isso pode gerar alguns problemas de um desenvolvimento ético mais cuidadoso, AI for Good? Como que você vê? Você acha que essas empresas elas estão tomando conta de cuidado com isso daí? Tem um aspecto aí de AI que é interessante, que é a ficção científica, né? Que é a diversão que a gente tem de conversar dessas possibilidades, de ter um super cérebro dominando o planeta e mandando tudo. Essa parte de ficção científica que distrai, mas ela não é uma realidade próxima. Ela pode até acontecer, mas ainda está muito longe do nosso radar. Hoje a gente tem uma super máquina estatística, que é o que a gente vê hoje aí. Não é alguma coisa que se sinta, que reconheça o que ela é por si mesma. Então, nós estamos ainda longe disso. Mas o que a gente vai ver é uma enxurrada de agentes. Eu acho que a gente não vai ter, no futuro próximo, essa inteligência dominadora do planeta que coordena tudo, mas a gente vai ter uma profusão de bilhões e bilhões de agentes sendo utilizados, transformando o nosso dia a dia. Em cada detalhe, a gente vai ter agentes no carro, nos restaurantes, nos seus eletrodomésticos, nas suas interações bancárias, a gente vai ter agente em tudo. Então, eu diria que a era dos agentes. Você me pergunta, como é que vão ser os próximos anos? Uma profusão de agentes. E para fazer o agente, talvez não precise aquilo que a gente falou de uma supergovernança. Você simplesmente tem que olhar o seu produto, como diz o Peter Diamandis, lá da Singularity University, você tem que olhar o seu produto e incorporar inteligência artificial. Aí é uma coisa mais estanque, de usar até uma furadeira, você bota agora algum tipo de agente que vai te ajudar a dizer, opa, essa parede aqui não é essa broca. E aí você tem uma interação com a furadeira e escolhe a broca direito. Não, então, a proliferação de agentes talvez seja a primeira grande onda. Agora, esses agentes eles continuam sendo reativos, não? Ou seja, eles não têm iniciativa e eles não têm autonomia. Não? Eles continuam sendo... continua sendo necessário que o usuário faça a provocação inicial, certo? Por muitos anos, até se estabelecer a tecnologia e os seus controles, a gente vai ver uma inteligência artificial que auxilia o ser humano em algumas tarefas. Essa vai ser, eu diria, usando a palavra onda, a primeira onda por muitos anos. Criar esses mecanismos que
auxilia o ser humano nas suas tarefas. Então, essa deve ser a prevalência de uso de AI. E quem não usar, o mais importante talvez seja isso, quem não usar vai estar fora do mercado de trabalho ou das oportunidades ou de qualquer tipo de relação efetiva com a sociedade. Então, para todos nós, vai ser fundamental, antes de mais nada, ser usuário. A gente vai ter que saber como a inteligência artificial me ajuda a fazer a minha tarefa atual. Uma vez mais, não é uma tecnologia que você possa passar ao largo dizendo isso não é para mim. Isso aqui é um negócio, é uma tendência, mas eu não quero me meter com isso porque eu não acredito, isso aqui é muita ficção científica, ao contrário. Quem não souber usar, por exemplo, o desenvolvimento de um código para fazer uma macro numa planilha, vai ficar muito longe de quem consegue. E se você usa a tecnologia para te ajudar nesses processos, você vai, inclusive, ser mais criativo, mais inovador e mais rápido. A pessoa que está do lado, que não consegue, ela vai se perder, ela não sabe nem de onde surgiu. Como é que você conseguiu fazer isso aqui? Como é que você trouxe esse gráfico novo? Como é que você inverteu essa coisa aqui e me trouxe outra visão? Então, isso tudo são mecanismos dessa ferramenta que precisam ser usados e assimilados por todos nós, por nós dois aqui, que nós precisamos também, dependendo do que estamos fazendo. Você mencionou a questão dos agentes, isso já está acontecendo e vai acontecer exponencialmente. Algumas pessoas acreditam que isso pode abrir severas brechas de segurança. O agente ser explorado como uma brecha de segurança. Não? Como que você vê isso e o que as empresas devem... As empresas e os usuários, não? O que eles devem fazer para enfim, cuidar de que isso não aconteça, ou pelo menos que aconteça menos? Esse é um ponto super importante, Paulo. Eu diria que nós temos... Eu costumo dizer que eu tenho 3 pilares para a gente ter um futuro sustentável com o uso de TI e a gente evitar risco. Dados, que eu comentei, que temos que tratar melhor os dados. Se você tem uma fonte de água suja e quer fornecer isso para uma cidade, tudo vai ser sujo. Você vai espalhar sujeira em toda parte. Se você tem dados sujos, você vai espalhar sujeira. A segunda coisa é a automação. A automação veio para ficar. Veio para os nossos lares, veio para carro, veio para tudo que a gente faz no dia a dia, e essa é a tendência, a automação. Então, precisa haver uma forma de lidar com isso inteligente, bem organizada, para que a automação seja incorporada nas empresas. E, por último, que é a terceira tendência, é a segurança. Há que existir uma obsessão por segurança, em todas as direções, seja a segurança pessoal, seja a segurança associada à sua interação com a empresa, muito mais cuidado com o uso de senhas pessoais ou senhas dentro da sua empresa. É preciso ter aquele processo de modificação, guardar adequadamente. E os sistemas precisam estar sendo desenhados de forma a evitar ao máximo que o seu dado chegue em algum lugar que não é o ideal. Pode ser até um parceiro seu, mas não era isso que você queria, ele não pode chegar lá. Ele precisa também ter uma política com relação a quando tirar o dado, que a soberania dos dados é fundamental, e colocar em algum lugar que não esteja sob seu controle, eventualmente a nuvem, as políticas de uso de nuvem, a segurança das nuvens, porque pode haver, sim, um vazamento que não está dentro de todas as políticas que você espera que esteja acontecendo, porque é um lugar físico. Se alguém entrar com uma senha dentro de um ambiente que é um data center, que é a nuvem, um data center, e fizer uso dessa senha e violar os seus dados, você não vai poder fazer nada, porque não é uma questão de erro mecânico, é um erro humano, é um problema de acesso humano. E é mais fácil você gerenciar isso dentro de casa. Então, tudo isso tem que ser considerado, porque segurança é fundamental. E imagina, tudo está indo na direção da digitalização. Se você não tem controle, confiança, você pode, de fato, estar correndo um grande risco. E é verdade, eu não tenho o que falar. É um grande, grande risco que se avoluma com a inteligência artificial nos dois sentidos. Você colocar e confiar mais, então você soltar os seus dados em outras direções, confiando. E a outra coisa é o uso da inteligência artificial para atacar, para tentar
de alguma forma, violar seus bens, seus processos internos e por aí afora. Então, há que ter um cuidado em ambas as direções. Uhum. E para encerrar aqui, a gente está falando aqui, enfim, é um evento de tecnologia, estamos falando de tecnologia, mas tudo isso está associado, no final das contas, a pessoas. Até as questões de segurança, não? A gente fala hoje é muito mais fácil você invadir um sistema com engenharia social do que efetivamente invadir o sistema, não? E para tirar, enfim, para que as organizações se beneficiem efetivamente da inteligência artificial, os seus profissionais precisam estar preparados para isso. Só que um estudo recente do Gartner apontou que nas grandes empresas globais só 14% dos executivos de RH estão envolvidos nas decisões de inteligência artificial, né? E os profissionais eles não se sentem parte da jornada de adoção de inteligência artificial nessas empresas. Será que as companhias estão falhando, então, nesse ponto? Talvez ficam investindo na tecnologia que é necessário, mas estão esquecendo do fator humano que está associado a isso? É possível. Esse dado eu não conhecia, mas é interessante considerar que esse fator humano no processo, ele pode ser a brecha que eu mencionei de segurança. Precisa ser criada uma política dentro da empresa que passa pelo RH, claro, concordo plenamente contigo, nos processos desde seleção até capacitação e, eventualmente, desligamento, caso se perceba que há um risco ali no comportamento de pessoas que estão tendo acesso a informações que não têm tratado adequadamente. Então, cuidar do ser humano é fundamental. E o ser humano ele precisa, volto a dizer o ponto anterior, ser protagonista. Se ele se deixar vitimizar ou, de alguma forma, se defender contra, ele pode ser surpreendido pelo avanço dessa tecnologia, que pode ser um rolo compressor e a pessoa se perceber completamente desconectada das demandas de mercado. Então, é um desafio para todos. Eu não tenho como dizer que é um caminho fácil. O caminho é entender que existe isso. A gente, como passou pela internet, as pessoas começaram a se conectar, as pessoas começaram a conversar por chat, e aí a interação mudou de forma. Isso tudo acontece, a tecnologia traz esses novos paradigmas e AI não é diferente. Requer uma postura individual e a minha recomendação é não se afaste. Infelizmente, volto a dizer para uns, isso vai ser difícil. Para outros, vai ser um motivo de motivação e entusiasmo, como é o meu caso, mas para todos, há que se ter uma postura na direção de usar. É um instrumento para melhorar a produtividade e inserção. Se for visto de forma diferente, pode ser prejudicial a quem não tratar isso de forma séria. Ok. É isso, Gilson. Obrigado. Boa sorte aí na nova função aí. Obrigado. Prazer estar contigo, Paulo. É sempre um prazer conversar contigo. Espero que seus ouvintes gostem do que a gente conversou aqui, seja útil. Certamente. Ok, pessoal, é isso. Muito obrigado. Falando diretamente do Red Hat Summit Connect em São Paulo, sou Paulo Silvestre. Um abraço. Tchau, tchau.